Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula palestra. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente e hoje nós vamos falar sobre energias renováveis. Para isso nós temos convidado no estúdio, que é o professor Gabriel, que é da área da engenharia e conhece muito a respeito do que nós vamos falar e vai passar o conhecimento dele para que possamos explorá-lo nesse tempo da aula, palestra e tal. E então, professor Gabriel, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professora. Obrigada pelo aceite da palestra, né? E pode se apresentar. Tá certo, então, professora. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite da professora. Realmente é um convite muito especial, de uma colega também muito especial, então... abordar sobre energias renováveis é algo que está muito em voga, é necessário ter um determinado aprofundamento em relação a esse tema. Bom, durante esse tempo da palestra, que é um tempo relativamente restrito, a gente vai abordar de uma forma geral. Então, para que você, caro aluno, tenha a oportunidade de vislumbrar outros meios, outros interesses. Então, é interessante primeiro acompanhar aqui comigo no slide, quando a gente fala sobre as energias renováveis e meio ambiente. Então, quando comentamos sobre energias renováveis e meio ambiente, o primeiro ponto que a gente deve ter é como contextualizar. Ou seja, quando contextualizamos esse tema, como devemos imaginar em que temática, em que contexto surgem as energias renováveis. Então, como podemos observar aqui no slide, temos que os tópicos, inicialmente para serem abordados. Então, falaremos sobre o que é energia renovável, qual a sua importância, panorama mundial e brasileiro e os respectivos desafios, certo? Então, primeiro ponto, quando começamos a contextualizar as energias renováveis, o primeiro ponto que deve vir à nossa mente, qual que é o conceito? Quando nós abordamos em palestras sobre esses tipos de assuntos, devemos ter muita atenção ao conceito para depois aprofundarmos nas nossas práticas de interesse. Então, energias renováveis, aqui no slide, pode ser considerada como energia renovável toda aquela que advém de recursos naturais e são reabastecidos naturalmente. Ou seja, são todas as fontes de energia, que, por exemplo, poderíamos imaginar aqui a energia solar, por exemplo. Qual que é o conceito? Como que ela deve ser colocada aqui? Então, são todas as energias que têm a condição de ser reabastecida. Só que um outro ponto bastante importante é o que tem aqui no segundo tópico, que é quando comentamos sobre o fato dela não criar aquele impacto social e nenhum impacto ambiental, certo? Então, acompanhando comigo aqui no slide, temos exatamente esse ponto, buscar fontes de energias renováveis que não proporcionem impactos ambientais e sociais. Quando comentamos sobre isso, nós temos a questão quando imaginamos assim, mas será que a usina hidrelétrica, ela seria uma fonte renovável? Será que, de que maneira que poderíamos considerar ela de fato, ela pode ser considerada como uma fonte renovável. Entretanto, ela cria um impacto social e um impacto ambiental. Como existem diversos casos que acompanhamos na mídia de impactos em relação a isso. Bem lembrado, professor. Já tem gente perguntando aqui, parabenizando pela sua palestra, pela sua conversa e tal. E... na verdade, os alunos e os participantes têm bastante interesse em saber qual é o impacto real dessa energia sobre o meio ambiente. Ela realmente é tratada como uma energia limpa, como uma tecnologia limpa? Hoje se fala tanto em meio ambiente, em impacto ambiental, as hidrelétricas que estão assim, que grande parte do país utiliza ainda a energia advinda da hidrelétrica. Ainda é um tema bastante novo e ainda um pouco, até meio desconhecido, principalmente na parte social e na parte econômica, no que é relativo à energia renovável. Nós vamos falar sobre as duas mais viáveis e mais difundidas no Brasil,
E os alunos até perguntam, os colegas que estão ouvindo aqui e assistindo, perguntam se está sendo bastante aceita no Brasil, qual é o impacto social e ambiental que a gente tem percebido com a utilização tanto da hidrelétrica quanto das energias renováveis, a solar, a eólica e tal. Podia dar um esclarecimento para o pessoal, né? Um panorama, né, em relação a isso, professora. É a questão do desenvolvimento sustentável. Então, esse é o termo mais importante, mais em voga em relação a isso, né? A gente pode imaginar, mesmo lá quando abordamos sobre indústria 4.0 e outros assuntos também vinculados a isso, observamos também aqueles termos sociedade 4.0, sociedade 5.0. Então, todos os termos, essas tecnologias, elas estão amarradas, principalmente em ambientes industriais e nas mais diversas empresas. Então, quando comentamos sobre desenvolvimento sustentável e abordando qual que é a questão do impacto do que cada aluno que você deve mais imaginar em relação às próximas gerações. Então, por isso, o desenvolvimento sustentável é criar um ambiente satisfatório para as próximas gerações. Então, é ter essa atenção, né, para que possamos realmente promover um ambiente saudável, seguro, né, com mais tecnologias limpas e políticas para esse fim. Veja como esse assunto ele tem uma interligação e é totalmente atual com os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e também tão peculiar e que fica permeando em várias áreas. Quando a gente pensava que energia renovável liga e daria um ponto tão direto e objetivo com a engenharia, ou então falar em meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o quão o desenvolvimento sustentável é a base de tudo isso, de todas essas novas tecnologias que estão surgindo, dessas indústria 4.0, como o professor citou, que é a tecnologia hoje de ponta, né? Que é pouco ainda difundido, mas que não vai ter retorno. Assim como as tecnologias vêm para agregar e melhorar, elas não têm retorno, elas vêm para ficar. E o quão isso agrega em todos os cursos, em todas as áreas, seja ela no agronegócio, seja na engenharia, na área de meio ambiente, na área de negócios, sim, né? Até na área social. Porque, querendo ou não, quando se faz uma hidrelétrica ou se constrói uma usina, seja ela eólica, solar ou hidrelétrica, ou uma outra fonte de carvão, como ainda nós temos, né, professor, nesse país, a gente logo pensa no impacto ambiental e social, porque não há lugar nesse mundo que não tenham pessoas. E se essa tecnologia vem para agregar, é para melhorar a vida das pessoas. Então, essa preocupação do desenvolvimento sustentável com a parte social, isso é fantástico. E a cada dia mais a gente percebe que as áreas, em geral, estão em comum, né? Tem um ponto comum, é o desenvolvimento sustentável, para proporcionar exatamente o que você, professor, falou, né? A melhoria desta população. Não só a parte social, como a parte de urbanização, de plantio, de acesso, não é mesmo? Temos, né, aquele aspecto mesmo da própria arquitetura sustentável, por exemplo, né? Então, como a professora bem completou, vai para a questão da engenharia, vai para o meio ambiente, traz o aspecto da arquitetura também. Então, essas tecnologias, como a professora bem comentou, ela vem para ficar. E também, quando comentamos sobre a questão do impacto social, que é algo muito importante, podemos verificar, por exemplo, segundo a AB Solar, ela estima que em 2020 existe a possibilidade de surgir 120 mil empregos destinados para a prática de energia solar. Então, o incentivo, né, para essa energia também propicia muito emprego e que propicia uma economia mais sustentável e mais interessante para o crescimento do país. Gira, né, o capital e gira a economia local e até mesmo do Estado. Exatamente. Porque nós vamos falar de energia solar, né? E nós somos um país praticamente tropical. Então, mesmo
não tendo a incidência daquele grande do Sol, nós temos como captá-la, né? Exatamente. E essa energia limpa é o grande futuro, no mundo e no Brasil. Mas quem vai falar sobre isso bem com propriedade, professor, é o senhor. Perfeito, Vamos continuar, então. Então, seguindo comigo aqui no slide, temos que o primeiro tópico que vem a ser a energia eólica. Como muitos devem ter ciência, né, ela é uma energia que advém do vento e que ela propicia na sequência uma, vamos dizer assim, né, transforma em energia útil, em energia elétrica, certo? Então, aqui podemos imaginar diversos pontos em relação à energia eólica. Como podemos verificar aqui, temos torres de uma certa altura bastante considerável e na prática hoje se busca cada vez torres ainda mais altas para fins ainda mais potentes. Então, uma notícia bem interessante é uma turbina eólica que está sendo testada atualmente na Alemanha com fins para gerar potência para 20 megawatts. Ou seja, é realmente uma potência muito grande e que é a prática do mercado, é a tendência, sem falar das usinas flutuantes, usinas offshore dentro da energia eólica, professor. Então é algo que vem para ficar, como bem comentado, seja lá na solar, seja na eólica, certo? Exatamente, exato. Nós temos uma pergunta aqui, professor. Não é bem da eólica, mas tem uma aluna que é da área da engenharia de produção e ela faz uma pergunta bastante interessante. Ela cita que a produção, no caso, né, ela é da engenharia da produção, mas ela diz que dá para fazer energia ou tirar energia de vento, biomassa, do sol, entre outras fontes de energias renováveis. E no caso dos dejetos ou eu imagino que sejam efluentes, né, ou os dejetos mesmo industriais, que tipo de energia pode ser usado? Perfeito, né? Existem as práticas ali que a gente poderia comentar dentro da própria biomassa, que é uma das energias alternativas e fontes, né, renováveis que iremos comentar durante esta palestra. Então, é muito interessante aproveitar da questão do aspecto da biomassa, é como que ela aproveita, né, esses resíduos e como torna essa forma de energia relativamente barata. Então, para implementar novas tecnologias nesse sentido, é algo que realmente é algo que deve ter atenção, porque vale muito a pena. E as empresas estão utilizando já a energia da biomassa, professor? Sim, existem, inclusive usinas, né, próprias para isso, e também iniciativas dentro das próprias indústrias, né, para reutilização de matérias-primas, né, sejam elas lá resíduos sólidos, entre outros. Mas é interessante observar exatamente isso, que é o reaproveitamento. Esse é um dos destaques da biomassa, né? Isso é um desenvolvimento sustentável, né? Totalmente. Isso é totalmente o reaproveitamento de algo que poderia ir para o meio ambiente e impactar imensamente, né? Esse resíduo todo, porque quem trabalha ou está fazendo curso na área de meio ambiente, na área de engenharia e tal, pode ser que já esteja vivenciando, né, casos de resíduos que a empresa não tem o que fazer. Vai para aterro industrial, para aterro sanitário, muitas vezes, para corpos hídricos, que é o pior, não é? Que acaba até comprometendo e matando muitos corpos hídricos, comprometendo com bastante gravidade e tal. Esta biomassa, se é reaproveitado, o quão a empresa melhora o seu capital, tem uma economia, né? Assim como o professor falou, a parte econômica também é ressaltada, e principalmente a área do meio ambiente, que poupa de muito impacto, né? E é interessante até comentar, aproveitando a pergunta da nossa aluna, é de que a questão do reaproveitamento, né, desses resíduos, elas promovem com que o impacto, né, na flora e na fauna, por exemplo, não sejam tão grandes. E ainda assim, que é bastante interessante no aspecto de indústria ou de empresa, a gente pode comentar em relação aos selos de sustentabilidade. Então isso também agrega muito valor para a empresa, né, que gera uma robustez, digamos assim, em relação
a visão dela no mercado de uma forma muito interessante. Então, deve-se ir além, né, em relação ao desenvolvimento sustentável e, obviamente, focar nessas políticas, né, lembrando que elas devem vir tanto de um aspecto do setor privado quanto público. Exato. E lembrando também que esses selos, essas certificações que as empresas têm buscado, têm conseguido, têm agregado valor assim muito grande para as empresas. E não é uma lei. Não é uma lei, não existe uma lei federal, estadual, municipal que diga: você da empresa de tal segmento precisa contemplar para receber esse prêmio. Na verdade, não existe uma lei, mas existe a lei de mercado. E o primeiro passo para essas empresas conseguirem essa certificação, esses selos, é justamente praticando o sistema de gestão ambiental, que é o SGA. Trabalhar com as normas da família todinha, 14.000, não é verdade? E implementar o SGA, que é o sistema de gestão ambiental, dentro da empresa. Se seguir parte ou segmentá-lo e ir seguindo por setores, por departamento dentro da empresa, a empresa consegue esse selo, consegue essa certificação. E não é uma lei que precisa ser cumprida ou então você está multado. Não. É claro que se você tiver um passivo muito grande ou um impacto muito grande ambiental, você terá um dano, vai causar o dano, vai ter algo para pagar. Ou uma multa, ou uma advertência, seja o que for. Então não é uma lei oficial, no código de lei, mas é uma lei de mercado. Exatamente. E que se as empresas não se adequam a estas leis do desenvolvimento sustentável e ambientais, elas estão fora, grande parte estão fora, né? Mas vamos continuar então com as nossas energias, né, professor? Exatamente. Vamos renovar nossas energias. Sempre, sempre. Isso mesmo. Então, continuando com a gente aqui no slide, temos a próxima, que vem a ser a energia solar. A energia solar, ela pode ser desmembrada em diversas formas, né, de aquisição desse calor, dessa iluminação, né, tem de concentração, mas aqui o que temos em destaque é a questão da energia solar fotovoltaica e até a mais praticada no mercado, certo? Então, quando vislumbramos sobre a energia solar fotovoltaica, conseguimos ter uma noção de que ela realmente é possível de praticar na nossa própria residência. Ou seja, né, não precisamos ter sempre uma política governamental, do setor privado. Podemos começar na nossa própria casa, né, com práticas para economia de energia, com práticas, enfim, que realmente tem um ganho muito significativo. Certo, professor? Não sei se tem algum questionamento rodando. Muitos, muitos. Eu estou adorando vocês aqui fazendo essa participação tão boa, né? Várias perguntas, muitas perguntas são a respeito de slide, que nós vamos disponibilizar depois no AVA, fiquem tranquilos. Mas também o segmento vai se filtrando para praticamente a mesma coisa, né? O outro aluno que fala sobre, uma outra aluna que fala sobre a captação dessa fonte de energia renovável, que é a biomassa, tal, não tem perigo de alguns dos ingredientes ou algum componente que seja altamente impactante no meio ambiente na hora de juntar e transformar isso em biomassa? Com certeza a empresa deve ter um cuidado prévio e fazer um tratamento prévio ou uma triagem, não é, Exatamente. professor? Exatamente. Existem, inclusive, aproveitando aqui já no próximo slide, então, que é exatamente uma usina de biomassa que, na Alemanha, nesse caso, em que ela faz exatamente isso, né? Então, é realizar uma triagem daquilo que é aproveitável e do que não é possível se aproveitar, mas, enfim, destinar da forma correta e reaproveitar o que é possível reaproveitar. Então, não necessita ter digamos, tem que se ter uma preocupação, tem que se ter uma política e boas práticas. Contudo, existem usinas, né, destinadas para tal fim e existem políticas que incentivam, né, essa utilização correta, certo? Então, essa é mais uma das práticas, mais uma fonte renovável e que, enfim, ela é das mais acessíveis também, né? Mais colegas aqui fazendo pergunta, professora. Eu vou passar para você, porque realmente estão muito interativos, está ótimo. Uma outra aluna pergunta o seguinte: gostaria de saber por que tantas fontes de energia renovável em nosso país e ainda não é tão utilizada. Perfeito.
Essa é uma pergunta bastante recorrente, né? E algo que paira na nossa mente, mesmo dos professores da nossa área acadêmica, nossa área empresarial. Por quê? Né? Por que não se utilizar isso de uma forma tão fácil, vamos dizer assim? Mais difundida, né? Mais difundida, exatamente. Então, quando imaginamos isso, a gente tem aquela questão cultural, né? Esse é o grande impacto em relação, é um dos entraves para a utilização. Também a gente pode citar a questão das políticas, a questão de se imaginar uma matriz energética verde, são os termos que vamos trazer aí no decorrer da nossa palestra. Então, esse é um dos pontos interessantes, é o impacto em relação à questão cultural. Então, se já existem diversas usinas hidrelétricas que, obviamente, tem a questão da fonte renovável, mas também traz aquele impacto, enfim, e outras práticas, por exemplo, em relação à própria indústria do petróleo, né, temos esse impacto. Porque, por exemplo, não utilizamos em grande volume já carros elétricos em detrimento dos carros a gasolina e álcool. Exato. Então, essa é uma das práticas assim que deve ser. É um trabalho conforme gerações, pois não é algo que naturalmente, né, veio a tecnologia, existe uma transformação. Mesmo acontece com a indústria 4.0, por exemplo. Né, aqui no Brasil temos algumas práticas, na Alemanha e em outros países já se tem um outro entendimento. Isso também recai sobre a área da administração, que a gente tanto usa, né? É uma quebra de paradigma. Exatamente. É uma quebra do modelo, que sempre funcionou e sempre teve, ou nos últimos anos, teve esse comportamento em extrair energia da água, petróleo, no caso do carro, né, elétrico e tal. Então, são tecnologias muito novas que a sociedade ainda precisa assimilar, mas principalmente, ainda temos perguntas, tal, a parte econômica. A parte econômica talvez seja, professor, também... Sim, Elis, pode-se imaginar exatamente isso, pois tradicionalmente, né, entendemos que a energia solar fotovoltaica, por exemplo, é um investimento muito alto para ser praticado numa instalação, seja residencial, empresarial. Vocês podem observar, inclusive, já em estruturas comerciais, por exemplo, em supermercados que possuem o telhado já com placas solares, né, com células solares, certo? Então, nessa prática, existe um investimento inicial alto, inclusive ele é um entrave, né, para a utilização da energia solar. Contudo, é interessante verificar, né, a nossa taxa de retorno. Quais são os benefícios que essa prática traz? Então, por vezes, é bem interessante ter esse capital inicial e realmente investir. Esse é um dos entraves, mas que você deve, né, tendo as condições, se planejando para isso, implementar nas indústrias, nas residências também. E o interessante também é que quando se faz ou se leva, né, para locais longínquos esse tipo de alternativa, de energia alternativa, como um colega, um aluno cita, bem lembrado, ele diz que é da Ilha de Marajó e que quando foi implementado essa nova energia, né, renovável lá, no caso é a solar, resolveu muito a vida deles, principalmente na internet, que ficou menos volátil, com mais segurança, com mais... Professor, o senhor que é da área da engenharia, ele ficou mais estável, não é? Exatamente, é uma questão da própria conectividade, né? Isso. Quando a gente comenta que estamos ali na era da informação, era digital, né, nós devemos nos atentar exatamente sobre isso, professora, pois como você vai estar conectado? Quando a gente comenta lá sobre a indústria 4.0 e outros aspectos, a gente verifica que lá um dos aspectos seria a própria computação em nuvem, né, que é basicamente colocar os nossos arquivos, né, por exemplo, vamos supor que o aluno lá na Ilha de Marajó, ele trabalha numa empresa e você não consegue ter a conectividade devida para compartilhar as informações com os colaboradores da empresa, né? Além, logicamente, daqueles aspectos de governança, mas isso é uma outra pegada em relação à indústria. Outra pegada. Então, bem explicado, professor. E o nosso aluno também lembrou bem, porque em lugares mais longínquos, que até há pouco tempo tinham um problema com a internet ou então o acesso, né, a essa tecnologia, tem melhorado muito. Então a gente repara e percebe que essas tecnologias novas e renováveis,
elas não são só importantes para o meio ambiente, têm ajudado muito, volta à parte social, tem auxiliado muito a sociedade. Exatamente, né? Seja para ter uma energia mais limpa, seja para a própria geração de empregos, né? Para a questão do próprio desenvolvimento sustentável como um todo, né? Exato. Então, quando comentamos aqui na utilização dessas fontes de energia, é exatamente esse aspecto, e por isso que quando a gente trouxe ali em relação à eólica, em relação à energia solar, temos o aspecto da tendência por utilização de usinas flutuantes, seja, né, pela solar, seja para a eólica. Então, são práticas que existe uma tendência muito forte exatamente por isso, para ter conectividade, para ter internet, para ter realmente o aprimoramento da sociedade naquela região que é de difícil acesso. Então, logicamente, num centro não faz tanto impacto, não gera tanto impacto quanto nessas situações longínquas, né? Exato. Mas vamos continuar que nós temos um material riquíssimo para passar para vocês. Perfeito, professor. Então, seguindo conosco aqui no slide, temos assim, qual a sua importância, né? Qual a importância de se ter uma matriz energética verde, a questão de se ter um desenvolvimento sustentável. Então, a importância é exatamente essa. Imaginarmos, né, que a utilização de uma energia limpa, de uma energia inesgotável, ela é muito interessante. Então, é interessante pensarmos em alternativas em relação à energia hidrelétrica, por exemplo, de usinas hidrelétricas. É interessante imaginarmos alternativas, inclusive em relação à energia geotérmica, que é uma outra prática voltada para a parte, né, do sol. Contudo, a captação do calor acontece pelo solo. Então, prejudica bastante a questão, gera um impacto ambiental que, né, a gente deve evitar. Então, mesmo que ela seja renovável, é interessante imaginarmos que existem fontes mais interessantes que geram menos impacto social e menos impacto ambiental. Então, esse é um dos aspectos. Então, nessa imagem, conseguimos imaginar exatamente o aspecto de um ciclo. Então, esse ciclo e um ciclo verde, um aspecto de que utilizarmos algo a favor da natureza e a favor do humano. Então, essa é uma prática que realmente deve se ter um norte muito importante. Então, seguindo conosco aqui no slide, qual que é o panorama atual e desafios, certo? Então, aqui, como um panorama mundial para o aspecto solar, temos destaques aqui, então, para países em vermelho, né, com a maior utilização dessa potência, né, em aspectos de potência gerada, que vem a ser o Japão, a China, a Índia, Estados Unidos e outros países. Então, aqui é um slide bastante interessante para se ter uma ideia, para se ter um norte em relação à prática de energia solar. Seguindo, temos um panorama mundial em relação à potencialidade eólica. Então, temos nesse mapa, fornecido pela Global Wind Atlas, que mostram em vermelho quais são as regiões com maior incidência do vento, ou seja, são os maiores setores para a prática da energia eólica. Inclusive, observamos isso pelo oceano. Então, isso se justifica em relação às usinas flutuantes, que a gente chama das usinas offshore. Então, esse é mais um aspecto bastante interessante em relação à potencialidade eólica, daquilo que ainda é aproveitado e o que ainda se tem para aproveitar. Então, seguindo também, trazendo um pouquinho do Brasil, temos também quantas instalações, né, por região, e observamos que a parte sul, sudeste e nordeste, por exemplo, são regiões que possuem maior incidência solar e, consequentemente, são as regiões que possuem mais instalações. Então, é bem interessante analisar essa potencialidade e verificar como aproveitar da melhor maneira, certo? Então, no aspecto, né, comentamos da eólica para o aspecto mundial, trazemos agora em relação à eólica para o Brasil. E observamos novamente que a região que ocorre a solar, em aspectos, elas são coincidentes com a parte solar. Então, também temos a maioria dos parques destinados na mesma região do Brasil. Então, isso mostra também que, apesar disso, a gente deve observar os nossos recursos naturais, pois o Brasil tem um potencial muito grande
em relação à utilização dessas fontes, só que ainda eles não realizam da melhor maneira, né? Existe toda uma questão de política, existe uma questão do próprio entendimento do desenvolvimento sustentável que gera uma certa barreira para o melhor aproveitamento, não é mesmo, professora? Isso mesmo, mas temos bastante participação. Nós temos até um aluno que cita que é gestor ambiental e faz o reaproveitamento da biomassa. E outros alunos, vários, perguntando um exemplo sobre a energia da biomassa. Indústrias que utilizam isso. A indústria do papel. Exatamente. Temos mais, não é? Sim, existem diversas, né? Todas aquelas que ou gera exatamente essa propriedade intelectual, vamos dizer assim, da empresa de atuar frente aos resíduos, né? Seja geralmente os resíduos sólidos, né? Que traz esse aspecto, mas também temos a questão de empresas que inserem essa política dentro da própria linha de produção, vamos dizer assim, para o correto descarte, né, de uma matéria-prima que, por exemplo, não foi utilizada para a finalização do produto. As empresas hoje estão assim bastante preocupadas, embora as políticas públicas, nós não estamos falando de política, né, na essência, mas as políticas públicas ambientais que tem no Brasil têm tido assim bastante incentivo para a reutilização, o reaproveitamento da biomassa, dos resíduos sólidos. Por que a gente sempre lembra de resíduos sólidos? Porque a grande parcela de lixo, de resíduos, de produção tanto urbano quanto rural, industrial, são os resíduos sólidos, né? A grande parcela de geração é no resíduo sólido. Temos também os resíduos sólidos em água, que são nos efluentes, né? Que também tem uma parcela muito grande nos efluentes industriais, nos hospitalares, até em vários segmentos de indústrias, né? Lavagem de máquina, resfriamento de máquina, na petrolífera, na parte de papel. Nós temos cana, né, cana-de-açúcar para refinamento, para açúcar, produção de açúcar, tudo utiliza muita água. E esses efluentes contêm resíduos sólidos. Quando a gente fala em resíduos sólidos, a gente lembra logo em sofá, coisa que a gente não quer mais descarta, né? Pacotes plásticos, não é verdade? Perfeito. Mas o resíduo sólido não é composto só por isso, ele é composto inclusive por resíduos sólidos em efluentes, tanto industrial como o doméstico, quanto o urbano, né? O rural mesmo. Tal. E é bastante interessante lembrar disso. Então, a biomassa ela pode ser aproveitada em vários lugares. Uma pergunta bastante interessante de alguns alunos aqui é sobre essa questão da biomassa. Quando ela é realizada ou feita a queima da biomassa, ela elimina a dioxina no ar. Então, a grande preocupação dos alunos é a respeito disso. Mas, como o meio ambiente é a nossa área, né, professor? E também a engenharia é bem mais a sua, claro, que a minha. A minha mais é meio ambiente e tal, a gestão. A parte do ar, realmente, a dioxina, ela é muito preocupante, porque ela é extremamente danosa. Não só para o ser humano, no meio ambiente em geral, qualquer ser vivo. Mas as indústrias que trabalham com a produção dessa biomassa, a queima dessa biomassa, um dos requisitos básicos para poder implementar ou implantar esta estação, né, de tratamento ou de energia é justamente a implementação ou a colocação de filtros. Quando não filtros, lavagem desses gases, não é mesmo, professor? Exatamente. Por meio, lavagens químicas, lavagem por adsorção ou absorção, não é verdade? Então, o filtro, ele é um pré-requisito para a instalação desta usina de biomassa. Então, a dioxina, se ela é gerada com a queima da biomassa, em qualquer lugar que estiver uma usina, implementada uma usina de biomassa, de reaproveitamento da biomassa, é porque ela não está na conformidade da lei, é ou não é? Exatamente. Na conformidade da lei. Então, é necessário que quem notifica ou saiba disso, fazer a notificação para os órgãos públicos responsáveis. Exato, e acaba tratando em relação aos próprios entraves, né, para a utilização de uma política mais sustentável.
Então, além de todos os panoramas que nós vamos trazendo aqui na palestra, a gente tem exatamente esse aspecto, sempre lembrar do cunho ambiental, das boas práticas, para o correto destino do resíduo, para a correta desenvolvimento, né, da própria indústria. Então, temos aqui como curiosidade a questão do Global Solar Atlas e Global Wind Atlas, que eles são exatamente, Carolina, você pode acessar este link exatamente para ver quais são as potencialidades por região em relação à utilização dessas energias. Então é bem bacana, né? Vai ficar disponível após os slides para poder acessar e verificar as mais diversas informações destinadas a esses links. Então, seguindo aqui, quais são os respectivos desafios, né? Que é um aspecto muito importante. Então, temos ali a questão da matriz energética verde, verificar o potencial energético brasileiro, né? Que temos exatamente esse desafio, pois esse potencial ele tem que ser estudado para aprimoramento. Temos também desenvolvimento de projetos para posterior patente. Então, e fechando, a questão da legislação de incentivo. Então, tudo isso gera os respectivos entraves e tem muito desdobramento em relação a essa temática, certo? Professor, nós poderíamos ficar aqui mais algumas horas falando, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Quero agradecer imensamente a participação de todos os nossos alunos, colegas, todos que participaram, tá? Muito obrigada, foi assim de grande valia. E também agradecer ao professor Gabriel pela participação, por trazer esse conhecimento dele, que é tão grande e tão valioso. Agradeço novamente pelo convite, professora. Daí deixo meu agradecimento aos alunos, pela oportunidade. E temos aqui meus contatos, caso vocês queiram tirar mais dúvidas, queiram aumentar o networking, né, que é algo muito importante. Então, agradeço a todos. Estamos à disposição. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.